Abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. É um capítulo bem extenso. E eu procurarei fazer a leitura à medida que a gente for examinando o texto, tá certo? Vai demandar bastante tempo. Então eu vou fazendo a leitura à medida que a gente for meditando, escavando esse terreno fértil, precioso, tesouro maravilhoso da palavra de Deus. Mas deixa a sua Bíblia aberta e eu vou precisar de dois olhares seus. Primeiro, para mim, de vez em quando, e o segundo, para a Bíblia. Então, mas vamos inverter. Para a Bíblia, depois para mim. Tá certo? Não permita que nada tire a sua atenção. Os começos costumam ser desafiadores. Quem nega isso? Quando Haspel Green Simonton, primeiro missionário presbiteriano enviado ao Brasil, em 1859, chegou aqui, enfrentou diversas dificuldades. Primeiramente, as barreiras linguísticas, já que ele não falava português ao chegar e tinha que pregar para quem falava português. Teve que aprender o idioma para transmitir a mensagem do Evangelho aos brasileiros. Enfrentou também oposição cultural, religiosa, porque o Brasil, na ocasião, era predominantemente católico, e a presença de um missionário presbiteriano protestante era vista com muita desconfiança por muita gente, maioria esmagadora. Além disso, enfrentou dificuldades financeiras para manter o seu ministério, dependendo de doações para a sua sobrevivência, para o trabalho missionário. Foi sem dúvida um período muito difícil. Apesar das adversidades, Simonton encontrou apoio ao longo da sua jornada. Recebeu o suporte de outros missionários, líderes da igreja presbiteriana nos Estados Unidos da América, que o apoiaram em oração, financeiramente. Além disso, encontrou colaboradores, cooperadores locais no Brasil, como a sua própria esposa, Sarah Simonton, o reverendo Alexander Blackford, o reverendo José Manuel da Conceição, entre outros, que foram instrumentos de Deus para o desenvolvimento do trabalho. Fundamentalmente, seu foco era a pregação do Evangelho, o discipulado e a educação. E nesse tripé através desse tripé, buscou alcançar as pessoas, capacitando-as para viverem a vida cristã. Nós hoje estamos entre dois tempos. O tempo da escrita de 1 Crônicas, capítulo 12, e o nosso tempo de celebração do Jubileu de Ouro como igreja local. E vamos, pela graça de Deus, considerar aqui algumas lições que nos unem nesses inícios difíceis, nesses tempos distintos, em um dia de gratidão, que eu chamo, para fins didáticos, de um doce para quem sugerir o caminho do auxílio divino. Já fomos reiterados uma e outra vez na ordem do culto nessa manhã. Esse é o tema da mensagem: o caminho do auxílio divino. Em primeiro lugar, a gente precisa considerar o que está acontecendo aqui no capítulo 12. Esse capítulo 12 nos mostra a solidificação do reinado de Davi, do reino de Davi, o apoio que ele recebeu de várias partes de Israel. Antes disso, Davi já havia sido ungido rei sobre Judá em Hebrom. Isbosete, filho de Saul, era rei em Israel. Após a morte de Isbosete, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Segundo Samuel capítulo 5 nos traz este registro histórico. E aqui no capítulo 12 do primeiro livro das Crônicas, nós encontramos uma mobilização generalizada, geral, do auxílio divino para a consolidação da autoridade de Davi sobre toda a nação. Porém, nesse contexto de mobilização que Deus mesmo faz, nós vamos ver isso aqui, nós encontramos muitas lições
E essa mobilização eu chamo de o caminho do auxílio divino. Em primeiro lugar, o caminho do auxílio divino não nos isenta das dificuldades. Porque veja o verso 1. São estes os que vieram a Davi em Ziclague, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis, e eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Davi, ungido rei, fugia de Saul, tomado por inveja, ciúme, ódio, queria arriscá-lo do mapa. Você consegue imaginar como deve ser difícil a vida de alguém que vive fugindo de ameaçadores? Consegue? Como deve ser angustiante o dia a dia de alguém que foi jurado de morte? Todavia, a despeito da adversidade enfrentada por Davi nesse período, o capítulo 12 nos apresenta a abundância do auxílio divino para o seu servo, como é também abundante o seu auxílio para nós hoje. Assim como Davi enfrentou desafios em seu caminho para o trono, e desafios estes que contemplavam profundas crises e dificuldades, ele sempre contou com a direção de Deus, a disposição generosa de Deus de dirigir-lhe a vida. Enquanto nós formos observando aqui o texto, os destaques do texto, você mesmo pode fazer o exercício de considerar as ocasiões na sua vida em que Deus agiu de modo semelhante, providente, semelhantemente providente. O caminho do auxílio divino não nos isenta das dificuldades. Quantas dificuldades cada um já passou, tem passado e por certo passará. Isto não significou em absoluto que Deus não estava dirigindo a vida, não estava dispensando a sua providente graça, o seu auxílio tão abundante. Como é que qualifica aqui o capítulo 12 do registro sagrado, na leitura que observamos, logo no primeiro versículo, o caminho da providência, o caminho do auxílio divino, como um caminho que não isenta a nossa vida das dificuldades. Então Davi está em fuga, dificuldades, e Deus lhe provê. Vem gente de todos os lugares, vem valente de todo lado. Deus proveu para Davi. Deus proveu para nós. A maior provisão de Deus para nós se chama Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo é a provisão para a qual todas as demais provisões, todas que Deus nos confere, apontam. Todas as provisões, em todas as ordens e aspectos concedidos por Deus ao seu povo, apontam para a maior provisão de Deus, como se elas fossem uma espécie de prelúdio, preparando a ocasião, o ápice da ocasião. Pois bem, Jesus Cristo, que é a encarnação do amor divino, que é a redenção em pessoa, que veio para reconciliar-nos com Deus e dar-nos vida eterna, disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo diante das mais profundas dificuldades e adversidades, Cristo Jesus avançou com determinação, com compaixão, enfrentando incompreensões, rejeição e até mesmo a morte na cruz, para fazer-se nossa provisão diante de Deus. O caminho do auxílio divino não nos isenta de dificuldades. O caminho do auxílio divino mobiliza os agentes de auxílio. Agora veja, versículo 1, novamente. São estes os que vieram a Davi em Ziclague, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis, e eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. O primeiro grupo que nós encontramos aqui é um grupo de valentes, que foram mobilizados, gente experiente,
do combate que se associa com Davi. No momento de sua necessidade, Davi foi cercado por indivíduos valentes, habilidosos, dispostos a lutar ao seu lado. Da mesma forma, quando buscamos o auxílio divino, meus irmãos, Deus também mobiliza as pessoas certas e as direciona para apoiar-nos em nossa jornada espiritual, no combate da fé, na realização da obra. Esses agentes de auxílio são como instrumentos específicos enviados por Deus para atender às demandas específicas da igreja e da comunidade. Assim como Deus enviou guerreiros para Davi, Ele também envia líderes para a igreja, servos abnegados, aqueles que entendem sua direção para nos ajudar e cumprir os seus propósitos. Que gente foi essa, enviada por Deus, qualificada aqui como valentes? Veja, versículo 1 diz que eles o ajudavam na guerra, então era gente talhada para o combate. Esse tipo de especificidade que Deus envia para atender Davi naquele tempo de solidificação do reino. Deus envia instrumentos específicos para o atendimento de demandas específicas. Gente experiente no combate. Se o contexto fosse outro, por exemplo, a construção de uma grande muralha, quem é que Deus enviaria? Possivelmente pedreiros, engenheiros, especialistas para auxiliar o trabalho. Por que Deus faz isso? Porque é seu interesse do cumprimento do seu propósito. Porque a obra é sua, Ele está envolvido com ela. Sendo quem é, poderoso e autossuficiente, não necessita de nada, não necessita de ninguém. Sendo quem é, gracioso e mestre, é benevolente Senhor, e decidiu, por sua pronta e livre vontade, usar ferramentas que Ele mesmo capacita para a realização do seu querer. Aqui, nesse caso, gente talhada para o combate. Gente hábil, verso 2, tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com o arco. Veja o versículo 8. Dos gaditas passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Faça uma cara de mal para mim aí. Você não ia chegar, cara de mal desses homens aqui, de valentes, cara de mal. Não, né? Era gente talhada para a luta, para o combate. E aí menciona no verso final, no início do verso 9, alguns nomes. Nós temos aqui Ézer, o chefe, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. Imagina isso? São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras. Olha aqui os atos de coragem registrados. Puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: se vocês estão vindo pacificamente para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do grupo dos 30, ele disse: somos seus, ó Davi.
e estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Gente talhada para o combate, gente com destreza, com habilidades e gente destemida, chaves necessárias para o contexto aqui, que era de batalha. Deus não apenas mobiliza pessoas, Deus as capacita com habilidades específicas para o serviço em sua obra. Isto vemos claramente na relação dos apoiadores de Davi. Esses homens entendiam que apoiar Davi significava honrar a Deus. Estar com Davi era fazer a obra de Deus. Ademais de gente habilidosa, tem gente que entende a direção de Deus, porque o versículo 16 diz que alguns vieram lá de Benjamim. Versículo 16, versículo 17 diz que eles foram ao encontro de Davi, texto que já lemos. Versículo 18 também já lemos. Versículo 19 diz que de Manassés alguns passaram para o lado de Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Diz o versículo, até o versículo 20 até o 22, portanto, quando Davi estava voltando para Ziclag, passaram para o lado dele de Manassés os seguintes. Aí nós temos vários nomes: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, chefes de milhares em Manassés. Estes ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eram homens valentes e capitães no exército. Por que essa gente sai de um apoio e vem apoiar Davi? Porque essa gente havia entendido o lado certo. Essa gente havia entendido a direção de Deus, sabia qual era o lado certo a se posicionar, sabia com quem deveria estar alinhada. O caminho do auxílio divino para nós também contempla o envio de gente que teme a Deus, que sabe a direção que agrada a Deus. Antes eu estava defendendo a causa X, que era contrária a Deus. Agora eu entendo que esta causa é a causa de Deus, e eu converto minha direção, converto meu coração e me alinho com o que agrada a Deus, com a direção de Deus. Isso está contemplado no auxílio divino. No passado, quem sabe muitos de nós defendia ideologias estranhas à palavra de Deus, filosofias contrárias à palavra de Deus, um estilo de vida contrário à palavra de Deus. Quem sabe vivia pelos bares, quem sabe vivia pelos prostíbulos da vida, quem sabe vivia de maneira tão devassa, pregressa, no caminho da mentira, da falsidade. Quando ouviu a voz do Evangelho, entendeu a direção, entendeu que não deveria ficar alinhado, não deveria ser aliado de coisas que desagradavam a Deus. Parece-me que esse movimento está acontecendo, de uma hora para outra. Homens experientes, eram capitães, valentes, de exércitos distintos, dizem: não, Deus não está aqui não, Deus está lá com aquele homem, vamos com ele. E eles então se mobilizam para apoiar Davi. Gente disposta para a ação, porque no versículo 24 até o versículo 26, nós percebemos que eles levavam algumas coisas, e não era creme para as mãos, não era bronzeador solar, eles não levavam nas mãos sandalinhas havaianas para caminhar pela praia. O que eles levavam nas mãos? Versículo 24:
Dos filhos de Judá, que traziam, diga, escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Esse pessoal não estava de brincadeira não, viu? Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna, e por aí vai. Homens preparados adequadamente para o serviço. Da mesma forma, nós, povo de Deus, devemos estar prontos e dispostos a servir a Deus e aos outros, sem reservas e hesitações, munidos das ferramentas adequadas. O cenário atual nosso demanda quais ferramentas para a vida nesse mundo debaixo do sol? Esta é a nossa arma de combate, irmãos. Aqui e aqui. Na nossa construção do pensamento, fundamenta as nossas afeições, no trabalho das nossas mãos. A arma de combate que o crente leva não é uma Taurus, uma espada, não é a língua para ofender A ou B, é a palavra de Deus. Esta é a arma de combate. Você está andando com ela por aí? Ela guia seus passos, sua direção. Esses homens não estavam para brincadeira, como também nós não estamos e não podemos estar para brincadeira nesse tempo tão agudamente difícil, com tantas mentiras sendo ditas, tanto engano sendo lançado em tom despretensioso, em forma de brincadeira até, entretenimento. Nós precisamos estar devidamente habilitados. Gente madura na liderança. Havia líderes maduros aqui, havia líderes experientes, capitães de exército, homens forjados no combate, as mãos calejadas no uso da espada. Deus também levanta líderes maduros e experientes para o trabalho na igreja, no seu reino, para a estabilidade da igreja. Assim como Davi tinha líderes maduros ao seu redor, nós também precisamos de líderes espirituais sábios e maduros para nos animar, nos guiar. Imagina Davi ouvindo isso aqui, escute. Somos seus, ó Davi. Estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Nós estamos contigo, Davi. Coisa preciosa quando a liderança da igreja é cercada por gente assim. Gente incentivadora, gente madura na fé, que pode dizer: vamos juntos. Se der errado, estaremos juntos. Se não acontecer como nós planejamos, estaremos juntos. Se vai chover, nos molhamos todos. Eu votei diferente, viu? Não. Se decidimos todos, sofremos todos as consequências. Ou desfrutamos todos das decisões. Gente assim que a igreja precisa. Gente de todo jeito. Olha que beleza. Olha o mosaico aqui nesse capítulo 12. Veja que interessante. Tinha juventude valente e confiável, versículo 28. Olha a menção que o texto faz de propósito.
Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna. Isso está num contexto em que outros trouxeram milhares. Pensa nisso. Os filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Imagina, vem os filhos de Efraim, 20.000 com ele. Aí vem lá os filhos de, para que demos um exemplo, os filhos de Joiada, 3.700. Aí tem lá um registro de Zadok, com quantos? 26. Era um jovem, no meio de gente madura, chefe de casa. Ele não era chefe da sua casa, ele não era o chefe da casa, ele não era o senhor do clã. Mas diz o texto que, sendo jovem, trouxe 26 com ele. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus, pela sua graça e bondade, ao redor de Davi, está unindo gerações. Está acontecendo aqui um encontro intergeracional para o serviço de um só propósito. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode reunir gente com faixas etárias distintas, com poderio, com condições distintas, unidas para o único propósito duradouro. E aí o meu exercício inevitável é: onde é que eu encontro essa composição de valentes hoje? Onde? Gente de idade diferente, gente com história marcada pela providência de Deus, gente que atendeu o chamado de Deus. Onde? Na igreja. A igreja é o capítulo moderno da reunião de Deus, de valentes, espelhando o capítulo 12 das Crônicas, primeiro livro das Crônicas. Eu não sei onde eu me encontro aqui. Talvez eu estou aqui pela minha infante idade, como Zadok, um garoto. Eu tenho só 26 aqui, mas eu trouxe aqui. Tem gente aqui que quer ocupar o meu lugar aqui, ó. Zadok, tem gente aqui 22. Deus está se mobilizando. Deus mobiliza gente diferente para o serviço comum, gente influente, juventude. Versículo 30, olha que sujeito influente. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seu pai. Gente conhecida, famosa por seus feitos, gente de renome. Já pensou isso aí? Você ter influência sobre 20.800 pessoas? Você dá a direção e essas pessoas lhe acompanharem? É isso que está acontecendo aqui. Gente influente. Versículo 32, olha só que habilidade de estratégia importante destacada aqui, dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer. Que é isso aqui, gente? É gente estrategista, gente que sabia planejar, que sabia discernir o tempo apropriado para realizar as investidas. 200 chefes de todos os seus irmãos sob suas ordens. Gente resoluta no propósito. Veja o 38. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom resolvidos, determinados a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Por quê? Porque esta era a vontade de Deus. Estavam resolutos, determinados, porque esta era a vontade de Deus, Davi reinar sobre Israel todo. Deus havia escolhido, determinado assim. E estas pessoas haviam entendido isto.
e estavam com Deus, resolvidas, determinadas. Os homens de Davi não apenas se mobilizaram para o serviço, mas mobilizaram outros para se juntarem a eles. Esses chefes poderiam dizer o seguinte aos seus exércitos, milhares deles, milhares de homens: vocês fiquem aqui, que eu vou lá estudar o cenário, ver o que é que está acontecendo, ver se esse homem mesmo é confiável, e depois qualquer coisa eu dou um sinal, vocês me acompanham. Não, resolutamente ele já levou todos consigo, porque entendiam a vontade de Deus. Da mesma forma, como igreja, nós também devemos ser agentes de mobilização, incentivando, capacitando outros a se envolverem na obra de Deus. De que lado você está? Vem para cá, vem servir a Deus. Devemos buscar ativamente o envolvimento e a capacitação de outros membros da igreja, envolvê-los nos ministérios da igreja, incentivá-los a que descubram sobre o uso dos seus dons e talentos para a glória de Deus. Nesse contexto de celebração do jubileu, podemos olhar para trás com gratidão pelo auxílio divino ao longo dos anos, e devemos olhar para frente com fé, confiando que Deus continuará a nos guiar, a nos capacitar à medida que avançamos em sua obra. Os irmãos que estiveram desde a fundação da igreja estão conosco nessa manhã, podem testemunhar como foi difícil lá no início. Mas aqui chegaram. Tiveram que, sem dúvida, realizar algum esforço importante. Vários deles, vários esforços. Outros irmãos que recentemente chegaram à igreja, 10 anos para cá, 15 anos para cá, 20 anos para cá, continuam também entendendo e são desafiados ao envolvimento. A história não reside apenas nos membros fundadores e não encerra-se aí. Ela continua. Você que foi recebido ano passado, quem sabe esse ano, você é a expressão da continuidade da história. Viu, querido? Você é muito importante nesse trabalho, nessa obra. Não há ninguém que possa julgar-se inutilizado quando Deus chama e o capacita. Se Deus lhe chamou, o capacitou. E uma vez chamados e capacitados, nos dispomos para servir. O caminho do auxílio divino não nos isenta de dificuldades. O caminho do auxílio divino mobiliza agentes para o serviço. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.